Eu posso abrir aqui para ver se está aqui o livro? Eu Com não sei se tá aqui certeza, no se total. tiver melhor ainda, porque esse livro é muito famoso. E, Daniel, eu não li esse livro, porque os livros que eu gostava de ler, eu também não era muito de livro, não, era muito das exatas. Eu gostava mais de livros técnicos. Eu gostava de livro chato, acredita nisso, né? Eu gostava de livro chato e não gostava desses livros que eram bem famosos, né? Não, eu não teria a paciência que você tem, não. Eu precisava de uma história bem envolvente para eu conseguir estar no livro. Que foi esse daqui, ó. O O Mundo de Mundo de Sofia. Sofia. Esse livro é do Jostein Gaarder, né, um autor norueguês. Foi um divisor de águas na minha vida. Então, se vocês estão vendo esse podcast e não leram, Conta um leiam. pouquinho da história do livro, resumidamente, que eu acho que muita gente vai se interessar em ler depois de ouvir a sua experiência. Tá, vou falar da minha experiência, né, com esse livro. Eu tinha, na época, tinha um cara que estava namorando com a minha irmã que falava para eu ler livro porque ele adorava ler livros. E eu não queria saber de ler livro nenhum, eu queria saber de jogar bola. Imagina, um adolescente vai querer ficar lendo livros. Eu queria saber de jogar bola, de ficar na rua, de me divertir. Só que teve um dia que eu ia passar o final de ano na casa da minha avó, e aí eu falei, cara, dá aí um livro para eu ler, já que na época não tinha telefone, né, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, a gente tinha Não o tinha quê? internet para todo mundo, né? Eram raras as pessoas que tinham. Não, nem o celular a gente tinha em casa, né, porque o celular era caro nessa época. E eu peguei o livro e tomei um susto, né, porque ele me deu um livro de 600 páginas. Eu falei, cara, eu nunca li nada, você me dá um livro de 600 páginas? Ele falou, Daniel, você vai gostar. Não tinha outra alternativa a não ser ler o livro, ou pelo menos começar. E aí, no ônibus com os meus pais, eu peguei e comecei a ler o livro, fui lendo o livro, fui me envolvendo com a história, não estava conseguindo parar. Eu me lembro que eu olhava assim na janela do ônibus, via lá o Tietê que a gente estava passando próximo, via algumas coisas, e daqui a pouco eu cheguei em casa. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe, Daniel, ajuda a gente a guardar as malas aqui. E a viagem estava acabando. Falei, não, mãe, espera um pouquinho, deixa eu acabar de ler o livro. E aí eu acabei de ler o livro, e assim, parece que minha cabeça explodiu. Eu lembro que no momento eu pensei bem assim, se com esse livro eu já entendi tudo isso sobre a vida, sobre o mundo, imagina o tanto de coisas que eu posso entender sobre a vida e posso falar para as pessoas. Porque, sabe quando você passa por uma experiência boa e você quer contar para todo mundo? Você quer Essa foi a minha dividir, sensação. sair falando, né? Eu queria falar para todo mundo, essa foi a minha sensação. E eu fui falando para todo mundo. Saí falando, e eu lembro que os amigos falaram: Nossa, Daniel, você tá ficando louco. Daniel, o que é isso? Nossa, o pessoal achou meio estranho, assim, né? E é muito estranho. Você vai falar de filosofia para alunos do ensino médio que na época nem tinham tido acesso à filosofia, e eu não tinha as habilidades que eu tenho hoje de contar, talvez, de uma forma que as pessoas Mais entendessem, mas envolvente, né? e o que é engraçado é que eu comecei a contar e as pessoas depois começaram a ir todo domingo à noite na minha casa para ouvir eu contando sobre esse livro ou sobre outras histórias que eu estava lendo. Eu comecei a compartilhar. E aí, que engraçado, né? A gente morava naquela casa que tinha 2 cômodos e tinha um porão vazio. Para não dizer que estava vazio, Rose, tinha gato, cachorro e bastante entulho lá. Era o que tinha lá, né? E aí eu fui lá, inocentemente falei, mãe, tem como a gente reformar o porão e fazer academia de inteligência Sofia? Aí ela me falou o que eu já tinha visto, ouvido e sentido várias vezes. Ela falou, não, Daniel, a gente não tem condição. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu discordei da minha mãe, né? Eu não discordei falando com ela verbalmente, mas eu discordei na minha postura. Eu fui na minha vizinha, Maria, e falei, Maria, sabe essa areia aí, essa pedra que a água tá levando na chuva? Você pode dar um pouquinho para eu fazer academia de inteligência Sofia? Que inclusive o Alisson vai participar. E a Maria deu um pouquinho de areia, de pedra. Daqui a pouco, outros vizinhos começam a ajudar. Daqui a pouco, os amigos da igreja vão lá ajudar. E o Luiz fala: Não, Daniel, eu vou fazer para você. Deixa que eu reboco lá. Daqui a pouco, a minha irmã começou a trabalhar e ela doou parte do dinheiro para ajudar a reformar. E um espaço que estava há 8 anos abandonado, né? Depois de 3 meses,
estava mais bonito do que a casa lá em cima, né? Tava pra gente, reboco era uma coisa chique, né? Tava rebocado, tava com pintura, tinha lá os lugares pra gente sentar, e ali eu entendi o poder de ser engenhoso, né? Da engenhosidade, né? Que é quando a gente mistura inteligência com criatividade, né? E aí eu digo que isso só acontece quando você encontra um grande motivo. E ter essa chama acesa dentro de mim foi o motivo, né? Eu costumo dizer que foi ali que eu acendi a chama, ou seja, eu entendi o meu chamado. Às vezes até me perguntam, Daniel, o que você faz? Eu falo, eu faço a mesma coisa que eu fazia quando eu tinha 16 anos. Aprendo conteúdos que podem mudar a minha vida, coloco em prática e ensino as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Né? Então, o Daniel ainda é esse menino de 16 anos que leu O Mundo de Sofia, de alguma forma, né? Você continua reproduzindo isso na vida, né? E a gente está no momento que o mundo está precisando de ajuda, e não é só o dinheiro, né? Você falou aí a experiência de se juntar com os vizinhos, com as pessoas da igreja, e muitas vezes na periferia essa solidariedade, ela faz uma diferença enorme, enorme. Claro, a gente tem histórias de pessoas que têm condição financeira boa e que também são generosas, mas parece que você não tem nada. Quando você começa a compartilhar e se ajudar, as pessoas se fortalecem, né? E nós estamos num momento que a internet trouxe muitas coisas boas, a possibilidade da gente dividir experiências, da gente ter acesso a conhecimento, mas muitas vezes as pessoas não sabem como usar. Às vezes você vê a pessoa perdendo tempo com coisas que não estão agregando na vida dela, ou talvez olhando o sucesso do outro e não está construindo o próprio sucesso. E você está trazendo uma história tão bonita de uma criança que fazia algo que você continua fazendo como adulto e que está contribuindo para a vida de outras pessoas. E isso é muito rico. E começou de uma grande dificuldade, né? E volta aquilo que a gente comentou no começo. Às vezes aquele momento difícil que a gente está vivendo é para construir uma história lá na frente, né? Para te preparar, para te fortalecer, né? Tem até um livro que fala sobre isso, que é o obstáculo é o caminho, né? Faz parte do processo e isso só te faz bem. E tem uma coisa, Rose, vindo de onde a gente veio, vindo de uma situação de escassez financeira, de dificuldade, e hoje é moda falar sobre empreendedorismo periférico, né? Vindo de onde a gente veio, tem uma frase que diz o seguinte, né? Se você tem bastante condições, mudar sua realidade é um direito. Se você não tem bastante condições, mudar sua realidade é um dever, né? Então, a gente faz porque é o que a gente precisa fazer, é como que a gente consegue dar um jeito, ter novas ideias, combinar as suas ideias com outras pessoas e construir algo a partir disso, né? Por isso que eu gosto, inclusive, do conceito de combinatividade, né? Nada é novo no mundo, né? O que acontece é que, às vezes, a gente combina de formas diferentes e aí constrói algo que parece ser novo, mas não, é só uma combinação diferente. E esses modelos de combinação que o empreendedorismo precisa, muitas vezes, vem de onde? Da necessidade, da dificuldade, que a gente, que o nosso povo e as pessoas em situação periférica desenvolvem muito, né? Quem dera que eles tivessem todas as oportunidades e que o Estado pudesse dar o suporte necessário e que a gente tivesse os meios necessários para não fazer de uma forma tão difícil.